A partir de terça-feira, o INSS vai notificar a devolução do dinheiro descontado de forma indevida dos aposentados e pensionistas devido a essas fraudes. Sobre esse assunto, conversamos agora ao vivo com a diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante. Muito bom dia para você, obrigada pela gentileza da entrevista. E eu já te pergunto sobre essa estratégia de notificação que foi encontrada pelo governo, né? Então, somente pelo aplicativo, não há maneira presencial para esse idoso ou esse pensionista, né, se identificar somente pelo aplicativo Meu INSS ou ainda pela central telefônica número 135. Isso pode prejudicar ou até mesmo impedir uma parte desses aposentados não receber esses valores? Seria importante, nesse momento, ter esse atendimento presencial? Bom dia a todos. Na verdade, a intenção nesse momento de fragilidade dos dados do segurado, o INSS estabeleceu esses dois canais, o telefone através do 135 ou o aplicativo do Meu INSS. Apenas esses dois canais estarão disponíveis para que o segurado possa fazer essa solicitação, essa informação dos dados ali, confirmar se aquela associação, se aquele sindicato foi contratado ou não. Entendo que poderia sim ter o atendimento presencial nas agências do INSS para aqueles segurados que não têm acesso à internet, que estão sem condições tecnológicas de acessar o aplicativo ou mesmo com dificuldade no telefone 135. Poderia também abrir um canal, mas como isso está sendo feito de forma muito rápida e as medidas estão sendo tomadas, acho que nada impede de abrir também mais esse caminho para que o segurado possa ir até a agência do INSS e fazer essa solicitação pessoalmente. Adriane, bom dia. Uma situação extremamente delicada, né? Sensível, muito grave, tudo isso que a gente está observando aqui. Há a promessa do governo em agir, como disse a Soraya, rapidamente, restabelecer. Mas a gente sabe que até a questão orçamentária coloca em risco toda essa situação, de onde virá esse dinheiro. E a população que acompanha o escândalo também fica imaginando que... será que nós vamos pagar novamente? Porque essa história de ir lá cobrar, processar, a gente sabe quantos e quantos processos existem aí de devedores de impostos no Brasil e nada avança. Bom dia. Bom dia. Sim, é verdade. A ideia inicial é que as associações devolvam o dinheiro, todo o valor. Já houve o bloqueio ali dos bens, das contas, passaportes, para que eles não fujam do país. Então já houve ali o bloqueio de contas dessas pessoas envolvidas nessa fraude, para que justamente haja esse ressarcimento aos cofres públicos, e esse dinheiro é o que vai ser usado para a devolução desses beneficiários que tiveram aí a fraude ocorrida no seu extrato previdenciário, no seu extrato de benefícios. Mas é triste porque os segurados foram lesados, e se esse dinheiro não for devolvido, porque como está sendo o esquema, se essa associação não devolver o dinheiro dentro daquele prazo estabelecido de 15 dias úteis, depois que ela não comprovou que houve realmente a contratação do serviço, será encaminhado o processo para a controladoria, para a AGU, para fazer todo o procedimento, e isso realmente pode levar anos. E quem vai pagar essa conta, né? Novamente a sociedade, novamente as pessoas, as contas já são deficitárias, e isso vai gerar um prejuízo para toda a sociedade. Adriane, agora os nossos comentaristas também fazem pergunta nessa entrevista, começando pelo Henrique Kriegner. Adriane, bom dia, obrigado por estar aqui conosco hoje. Existe já uma previsão daquilo que poderá ser feito em termos de modernização do sistema e prevenção de que fraudes como essas voltem a acontecer? Ótima pergunta, Henrique. A ideia é que haja todo um controle de biometria para que sejam evitadas novas fraudes. Acredito que a gente
eles possam usar a inteligência artificial, que possam usar cruzamento de dados. Por exemplo, se eu tenho um segurado que mora em São Paulo e ele há uma informação de que ele contratou uma associação no Ceará, alguma coisa está errada. Como é que ele vai usufruir um serviço odontológico, um serviço em que ele tem que ir pessoalmente naquela associação em outro estado? Então, deve haver um cruzamento de dados, um controle maior para que não haja mais fraudes e para que os segurados hoje tenham mais segurança nos seus dados. Hoje, infelizmente, nós temos uma informação de dados muito facilitada. O segurado que acaba de se aposentar, Henrique, imediatamente, em meia hora, ele já recebe uma ligação de um banco oferecendo para ele empréstimo. Como assim? Os dados dele foram passados como para o banco? Ele não autorizou nenhuma informação para esses bancos. Então, há realmente uma fragilidade dos dados dos beneficiários do INSS e é essencial que haja maior controle, que haja realmente uma biometria, mas a biometria fica comprometida para aquele segurado que não tem um celular. A gente está falando de um Brasil continental. Um segurado que não tem o celular, que não tem acesso à internet, precisa realmente que cada contratação de associação ou de serviço que seja verificado pessoalmente naquela associação, se ela realmente tem todas as condições para aquele serviço que está sendo oferecido, para aquela contratação daquela associação. Então, ela tem que ter um mínimo de condições físicas, de condições tecnológicas, de condições realmente de idoneidade para que ela seja contratada, para ela possa fazer esse acordo de cooperação técnica com o INSS. Diogo da Luz, sua pergunta. Muito bom dia, Adriane. Duas contradições, me parece, nas declarações das autoridades, dentre outras muitas. O ministro Haddad disse que já confiscaram bens das entidades e sindicatos envolvidos, mas não acionaram a justiça e só a justiça pode fazer o confisco. E outra, o presidente do INSS diz que agora em maio já começa a devolver o dinheiro descontado erroneamente em abril. Mas o próprio INSS e o seu presidente dizem que ainda não sabem sequer os valores incorretamente descontados. Como farão isso? A ideia aqui, concordo com você, há realmente divergências, porque eles não sabem se realmente a contratação existiu ou não. Tanto é que esse trabalho que vai ser feito essa semana, que se inicia, é justamente para que o beneficiário informe se aquele caso ele contratou ou não. E se ele não contratou, aí será aberto o prazo para a associação ou o sindicato fazer a prova de que teve a contratação, enfim, todo esse procedimento está sendo utilizado para a associação devolver o dinheiro e então, ou não, e abrir aquele procedimento. Esse pagamento específico de abril, o que houve, pelo que também nós entendemos, todas as associações, todos os descontos serão devolvidos nessa competência de abril, que vai pagar em maio. Por quê? Porque a folha de pagamento já tinha sido rodada, então a ideia vamos bloquear todos via sistema. Então, todos que tiveram descontos de associações e sindicatos serão bloqueados e esse valor devolvido. Essa competência, esse procedimento, porque a folha já tinha sido rodada. Os próximos vai precisar realmente de toda essa tramitação procedimental para que haja a confirmação pelo segurado se ele contratou ou não esse serviço e a devolução pela associação. E, claro, todo esses procedimentos estão sendo iniciados. É importante também que a gente entenda que estão sendo abertos os processos, feitas todos os levantamentos e isso vai demorar um tempo efetivamente para que se concretize a devolução, o bloqueio, mas o bloqueio provavelmente, eu não vi o processo, mas provavelmente a Controladoria Geral da União, a própria Advocacia Geral da União tenha medidas adequadas para poder fazer esse bloqueio dos bens. E até mesmo por essa demora, Adriana, a gente já tem até relatos de segurados que estão buscando
entrando na justiça, judicializando o caso, além desse ressarcimento do valor, esses segurados teriam direito a algum tipo de indenização, por exemplo? Sim, eles teriam direito, na verdade, da devolução em dobro desse valor, e também eles podem processar por dano moral. E aí vai depender de cada caso, mas eles podem sim processar. Agora, é importante que o segurado tenha a informação de que essa devolução, esse procedimento que a Previdência informou sobre a devolução desse dinheiro, que ela não vai haver nenhum link de acesso, não vai haver nenhum e-mail, nem uma mensagem de SMS, nem uma mensagem de WhatsApp, de nenhum tipo de aplicativo, para que o segurado não caia em um novo golpe, porque já está acontecendo um golpe do golpe, né? Já tem aí pessoas encaminhando links, olha, a devolução do seu dinheiro está aqui, clique aqui. Não clique em nada. O segurado não tem que fazer nenhum procedimento, a não ser entrar no site do Meu INSS, no seu aplicativo, seja pelo telefone, seja pelo computador ou através do 135, para que ele não caia em um novo golpe, porque são pessoas em situação, muitas vezes, de vulnerabilidade, que com pouco acesso à internet, e isso acaba prejudicando o acesso e facilitando que outras pessoas fraudadoras possam enganar novamente e o segurado cair em um novo golpe. Então é importante que ele procure, sim, se ele entender necessário, um advogado especializado para que ele possa se informar sobre os direitos dele, mas todo cuidado é pouco. É importante que ele não clique, não acesse, não será encaminhado nenhum e-mail para ele. O INSS não vai entrar em contato com ele para informar o valor. E outra informação que eu considero muito relevante: o valor que será depositado com esse procedimento, então são 15 dias úteis depois que ele informa que não contratou aquela associação, ele não vai precisar juntar nenhum documento, nenhuma comprovação. Ele vai ter que informar a data, os valores que foram descontados, o nome da associação ou do sindicato que teve ali o desconto. Isso será a prova. Quem vai ter que apresentar é a associação, então será encaminhado automaticamente via aplicativo o procedimento para a associação se defender em 15 dias úteis, e havendo ali a não apresentação dos documentos, ela terá 15 dias úteis para depositar o dinheiro. Esse dinheiro não será depositado na conta do segurado. Será feita uma folha complementar em que esse dinheiro será depositado a associação depositará na conta do INSS, e é o INSS que vai fazer o depósito através de uma folha complementar dentro da conta de benefício do segurado. Então, o dinheiro não vem de nenhuma outra forma. Não precisa dar Pix, não será mandado Pix, não precisa dar CPF, não precisa informar nada para que ele não caia num novo golpe. Clique aqui que o seu dinheiro está disponível. Não, isso não vai existir. Ele tem que prestar atenção para que ele não seja prejudicado novamente. Perfeito. Importantíssima todas essas informações que você acabou de passar aqui para a gente. Adriane Bramante, ela é diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade e todas essas informações. Acho que esclareceu bastante. A gente vai, claro, acompanhando ao longo de toda essa semana as repercussões do assunto. Um bom dia por aí. Obrigada, eu que agradeço. Feliz Dia das Mães a todas as mães de hoje.